Como todos sabem, o limbo previdenciário é uma circunstância fática, bastante preocupante, para não dizer triste, para o trabalhador. É aquela situação que se define quando o trabalhador recebe alta da Previdência Social, do INSS, tenta retornar à empresa, porém a empresa, através do médico do trabalho, muitas vezes não recepciona esse trabalhador para dar continuidade ao contrato de trabalho. E o trabalhador fica numa circunstância bastante perigosa. O INSS, como órgão público, órgão que tem o direito estatal de dizer quem está apto ou inapto para o trabalho, diz que esse trabalhador está apto, cessa o seu benefício por incapacidade, auxílio-doença, e o manda de novo para a empresa para dar continuidade ao seu contrato de trabalho. Por sua vez, a empresa tem uma interpretação diversa. Ou seja, a empresa entende que esse trabalhador não tem capacidade laboral de continuar trabalhando, pelo menos não naquele momento, e o manda novamente para a Previdência Social. E fica, na verdade, um jogo de empurra. A empresa empurra o trabalhador para o INSS e o INSS empurra o trabalhador para a empresa. Primeiro ponto, e que muitas pessoas têm nos questionado, e nos questiona quase que diariamente: como se proteger do limbo previdenciário? Primeiro ponto importante. O primeiro ponto que a gente deve destacar é que quem tem autoridade para dizer se o trabalhador tem ou não tem condições de trabalhar, deve ou não continuar o contrato de trabalho ou não, é a Previdência Social. Então, pela lei, segundo a lei, uma vez que o perito judicial entenda que o trabalhador tem condições de trabalho e dá alta para esse trabalhador retornar ao trabalho, o contrato de trabalho volta a ter validade imediata, no dia seguinte. A empresa, dessa forma, em tese, seria obrigada a recepcionar este trabalhador para que continuasse trabalhando, para que voltasse ao seu quadro de trabalho e recebesse os salários normalmente. Ou seja, deixa de receber da Previdência e passa a receber novamente pela empresa. A empresa é legalmente responsável por este trabalhador. E uma vez que a empresa entenda que este funcionário não tem capacidade de continuar trabalhando, ou seja, que ele está de fato doente, a empresa deve, primeiramente, se responsabilizar pelos salários e agir de maneira a evitar que esse trabalhador fique desamparado, seja recorrendo pela Previdência Social, seja ingressando com uma ação judicial, mas nunca desamparando este trabalhador, deixando este trabalhador, este segurado, sem qualquer fonte de renda, enquanto aguarda um novo pedido para a Previdência Social para o INSS. Então, o segundo ponto categórico de como se proteger, e aqui é uma dica bastante importante para o trabalhador que esteja nessa situação, é fundamental que quando você receba a alta do INSS e volte para a empresa, é importante que você formalize especificamente para a empresa que você recebeu alta, informe formalmente para a sua empresa que você recebeu alta da Previdência Social e está se colocando à disposição. E por que disso? Porque muitas vezes esse trabalhador, depois de algum tempo, procura a Justiça do Trabalho a fim de reaver esses salários que não foram pagos através desse empurra-empurra entre INSS e empresa, e não existe prova de que ele retornou à empresa. Então, uma forma de você se precaver desses problemas de limbo previdenciário é sempre colocar a sua empresa apta de qualquer informação que tenha acontecido no INSS. Então, recebeu alta da Previdência Social, deve, e o meu conselho é sempre formalizar. Mande um e-mail para a empresa, formalize da forma que for possível para a sua empresa, dizendo: recebi alta da Previdência Social, estou me colocando à disposição da empresa. Com isso, você efetivamente coloca a responsabilidade que já é dela na empresa quanto aos seus salários. E uma vez que a empresa não cumpra a finalidade social e não proteja esse trabalhador, obviamente que ela pode ser condenada ao pagamento de todos esses salários que efetivamente não veio a pagar enquanto ele não recebia um benefício da Previdência Social. É certo que existem muitas circunstâncias, como diz aquele velho ditado, existem casos e casos. Existem circunstâncias que efetivamente, mesmo o INSS dando alta, sabemos bem que esse trabalhador não tem condições físicas de voltar para a empresa.
Porém, muitas vezes ele tenta voltar não por uma questão de vontade, mas por uma questão de necessidade. Para essa circunstância, a empresa não pode simplesmente se furtar e dizer isso não é problema meu. Você que retorne ao INSS, você que entre com uma ação com a Previdência Social, você que entre com um novo pedido de auxílio-doença ou de qualquer benefício que seja possível. Não é dessa forma que funciona, não é dessa forma que o trabalhador mantém a sua dignidade. Então, nesses casos específicos, a empresa deve ter uma responsabilidade jurídica e social ajudando esse trabalhador enquanto ele não está recebendo o auxílio, pagando os seus salários, ajudando ele de uma maneira a reconstruir, a reconquistar o seu benefício previdenciário. Agora, vocês imaginem a situação de um trabalhador que muitas vezes depende de um benefício, depende do seu salário para sobreviver, para viver. Imaginem a situação de um funcionário que vai até a porta da empresa para ser recolocado no seu quadro de funcionários e recebe o não do médico da empresa. Para dizer, aqui você não tem mais como voltar porque você está incapacitado sobre a ótica clínica da sua situação, sobre a ótica da medicina da sua situação. Você que procure o órgão devido, que é a Previdência Social. Esse trabalhador tem que muitas vezes se socorrer da justiça a fim de recuperar um benefício, a fim de reconquistar um benefício da Previdência Social. E sabemos o quanto pode demorar uma ação judicial, dependendo do estado em que você esteja vendo esse vídeo. Muitas vezes a gente sabe que os juízes da Justiça Federal não dão antecipação de tutela de urgência, para que esse benefício seja novamente recolocado na vida do trabalhador. E ele fica muitas vezes por mais de um ano aguardando uma decisão para receber novamente o benefício previdenciário. E é nessa situação que a gente chama ele de limbo. Ou seja, ele é funcionário, porém não recebe salário, ele deve receber o benefício, porém não está recebendo. Então, esse vídeo, na verdade, serve de alerta. Como se proteger desse limbo? As empresas devem também se proteger no sentido de evitar prejuízos na justiça do trabalho. E os trabalhadores, sempre que houver nessa situação, sempre formalize tudo o que acontece no INSS perante a empresa. E com isso, vai restar uma possibilidade ainda maior, mais fácil, de você reconquistar os seus salários e ser indenizado por tudo aquilo que lhe deve. Se você quiser saber mais sobre isso, a gente pede que vocês se cadastrem aqui, assinem o nosso canal, também nos acompanhem nas redes sociais e se houver alguma dúvida, teremos satisfação em respondê-las.